Meus irmãos, eu quero convidá-los na noite de hoje para meditarmos sobre um texto bíblico que, de certa forma, já falamos sobre ele ao cantarmos alguns hinos, sobretudo um hino especialmente, mas outros cânticos que também entoamos ao Senhor na noite de hoje e que trataram de assuntos e de temas que serão também objetos da nossa reflexão na noite de hoje. Então eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia num texto bem desconhecido de todos nós, que é o Salmo de número 23. Salmo de número 23. Esse texto não tem quem não o conheça, né? Pelo menos em teoria, ou talvez ache que o conheça. É um texto singelo, é um texto muito amado pelos cristãos de forma geral, e é um texto que, como ocorre com todas as demais partes das Escrituras Sagradas, é um texto que traz importantes lições, importantes ensinamentos para a nossa vida, e eu gostaria de refletir com vocês na noite de hoje sobre esses ensinamentos. Salmo 23, versículos 1 a 6, é um salmo bem curtinho, mas que traz muitas e importantes lições que nós vamos descobrir na noite de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, Ele me conduz junto às águas tranquilas, Ele restaura a minha vida, Ele me guia pelos caminhos da justiça por causa do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me confortam. Tu preparas uma mesa na minha presença diante dos meus inimigos. Tu refrescas a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Com certeza a bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. Assim habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Vamos agradecer a Deus por esse texto e vamos lhe pedir que continue a falar conosco, como Ele tem feito pelos cânticos, como antes dos louvores tem falado ao nosso coração por meio da escola dominical. Temos estudado com o professor Rodrigo sobre as viagens ali missionárias de Paulo. Se você não vê, você perdeu informações muito importantes para a nossa vida. Tenho certeza de que Deus falou quando você chegou a esse lugar, cumprimentou o seu irmão, a sua irmã, perguntou como ele estava, trocou talvez meia dúzia de palavras, mas que Deus fale conosco sobretudo e acima de tudo por meio da sua palavra. Amém? Senhor, nós queremos bendizer o seu nome neste momento, queremos agradecê-lo pelo dom da vida terrena, da nossa existência, mas também te agradecemos, somos gratos ao Senhor pelo dom da vida eterna, por meio do seu Filho Jesus e somente através dele. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos semanalmente neste lugar, Senhor, também às quartas-feiras, aos domingos, a fim de que possamos estudar a sua palavra, ter comunhão com o nosso irmão, sermos instruídos por Ti, momentos estes onde podemos também oferecer louvores a Ti, as nossas ofertas a Ti, e todas as demais situações que assim o Senhor nos orienta por meio da sua palavra. Aliás, Senhor, e por falar em sua palavra, nós acabamos de ler um trecho muito importante, muito conhecido da igreja de uma forma geral, um texto pelo qual nós temos muito carinho, muito apreço, muito amor, mas eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos ajude a entender, ainda que brevemente, as lições, as verdades, os ensinamentos que ora buscaremos extrair desse maravilhoso texto bíblico. Fale conosco nesta hora, abençoe nossas mentes, abençoe nosso intelecto, abençoe a nossa vida, livre-nos de distrações que venham prejudicar a compreensão da sua palavra e que de fato não apenas escutemos, mas com a ajuda do seu Espírito Santo, coloquemos em prática os assuntos aprendidos nesta noite. Te louvamos por tudo e mais uma vez suplicamos a sua orientação, a sua condução e direção sobre a nossa vida e sobre todas as coisas. Te pedimos isso agradecidos no nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Por favor, pode se assentar. O tema da nossa reflexão na noite de hoje, sugerido pelo texto que nós acabamos de ler, é o Deus pastor e o crente ovelha.
o Deus pastor e o crente ovelha é o tema, é o título que nós damos para a nossa mensagem, para a nossa reflexão da noite de hoje. Meus irmãos, o livro de Salmos, ele contém 150 salmos ao todo, à exceção da Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico, que nos traz 151 salmos. Temos um salmo a mais ali de bônus, lembrando que num texto que nós cristãos protestantes não consideramos como inspirado, e salmo este, o de número 151, que retrata, por exemplo, é uma ode, é um louvor à vitória muito importante e pertinente de Davi contra Golias, sobre Golias. Mas não é sobre o Salmo 151 que nós vamos falar na noite de hoje. Mas entre estes 150 salmos assim vistos como canônicos, como autoritativos, isto é, como palavra de Deus, um deles talvez seja o salmo mais conhecido, mais querido, mais benquisto, mais amado de todos. Talvez ele dispute lugar ali com o Salmo 1, com o Salmo 91, com alguns outros salmos, mas eu desconfio o Salmo 34, o Salmo 37, o Salmo 40, enfim, com vários outros candidatos importantes, mas o Salmo 23, ele talvez seja o mais conhecido e amado de todos os 150 salmos. E esse salmo, meus irmãos, o Salmo 23, ele nos apresenta do início ao fim uma linda comparação, uma linda metáfora. A Bíblia é rica em metáforas, é rica em figuras de linguagem, é rica em simbolismos, é rica numa série de gêneros literários. Mas este salmo, em particular, ele nos apresenta uma belíssima comparação entre Deus e um pastor de ovelhas. Ali, por um lado, Deus é retratado como um pastor de ovelhas, e do outro, o Salmo também estabelece outra belíssima comparação entre o crente temente a Deus, evidentemente, e uma ovelha que é cuidada, que é abençoada, que é protegida pelo seu pastor. E é exatamente por causa dessa comparação que nós decidimos dar a essa mensagem o título que já mencionamos, que é o Deus pastor e o crente ovelha. E na mensagem de hoje, meus irmãos, nós vamos aprender pelo menos 12 características do Deus pastor no seu trato com os crentes ovelhas, tendo como base o Salmo 23. E eu espero sinceramente que estes ensinos abençoem a nossa vida, edifiquem a nossa fé, nos instruam nos caminhos do Senhor e, acima de tudo, glorifiquem ao nosso Deus pastor. Amém. E lendo esse texto, a primeira coisa que eu descubro nele, a primeira característica do Deus pastor presente no texto, ora lido, é que o Deus pastor é um Deus pessoal. O Deus pastor do Salmo 23 é um Deus pessoal. Quem nos diz isso é o próprio texto bíblico, no Salmo 23, versículo 1, parte A, que diz: o Senhor é o meu pastor. Perceba, meu irmão, que o salmista enxerga o Senhor não apenas como um pastor dentre tantos outros, mas ele o enxerga como o seu pastor. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. E isso nos ensina já de cara, logo no início, uma importantíssima lição. Isto é, não adianta nada sabermos que o Senhor é pastor se nós não nos relacionarmos com Ele. Não adianta nada sabermos que o Senhor é o pastor do salmista se Ele, Deus, não for também o nosso pastor, o meu e o seu pastor, o meu e o seu guia, o meu e o seu condutor, o meu e o seu orientador. Em outras palavras, o Deus da Bíblia, Ele quer que tenhamos comunhão com Ele, Ele quer que nos relacionemos com Ele e quer que nós o vejamos como nosso Deus pessoal. Por isso, o meu Deus, o seu Deus e o nosso Deus. E diante disso eu te pergunto, será que o Deus pastor do salmista, Ele também tem sido o nosso Deus pastor, o meu e o seu Deus pastor? Será que nós mesmos temos mantido um relacionamento pessoal com o verdadeiro Deus, com o Deus pastor, retratado nesse texto?
O texto do Salmo 23, meus irmãos, nos diz que Deus, Ele é um ser pessoal, é um Deus pastor que busca se relacionar com as pessoas, e portanto, Ele deseja que eu e você igualmente nos relacionemos com Ele, busquemos a sua face, sejamos por Ele guiados e também por Ele abençoados. Esta é uma primeira lição. Uma segunda lição que dá continuidade a esta é a seguinte: também descubro nesse texto que o Deus pastor é um Deus provedor. O Deus pastor do Salmo 23 é um Deus provedor. O Salmo 23, no versículo 1, parte B, diz: nada me faltará. É uma parte um tanto quanto controversa, um tanto quanto controvertida por parte de linguistas, tradutores, teólogos, quanto à sua compreensão, mas eu diria que o seu sentido geral ele é conhecido de nós em geral, evidentemente, exceções aqui e acolá. Essa frase, nada me faltará, é uma das frases mais belas, mais tocantes, mas ao mesmo tempo é uma das frases que talvez seja uma das mais mal interpretadas e uma das frases mais mal compreendidas da Bíblia, também, infelizmente, por parte de algumas pessoas. Alguns entendem equivocadamente que essa expressão, nada me faltará, significa que Deus irá atender a todos os seus caprichos, a todos os seus desejos, a todos os seus pedidos, e irá realizar todos os seus sonhos. Mas nada está tão longe da verdade quanto esse tipo de premissa equivocada que infelizmente muitos têm quanto à compreensão dessa pequenina expressão. Mas se as coisas não são assim, então o que é esse nada que não faltará para o salmista? O que significa isso? Nada irá faltar à vida dele. E a resposta, meus irmãos, bem diferente do que alguns possam imaginar, a resposta é bastante simples, muito óbvia, porque ela se encontra na continuação do Salmo. É só ler os versículos 2, 3, 4, 5 em diante. A resposta está lá. Então, por exemplo, não faltarão os pastos verdejantes e as águas tranquilas, do versículo 2. Não faltarão a restauração da vida e a condução pelos caminhos da justiça, no versículo 3. Não faltará a companhia do Deus pastor no vale da sombra da morte, do versículo 4, e assim sucessivamente. Em outros termos, a expressão nada me faltará significa que o Deus pastor irá conceder ao crente ovelha toda a provisão necessária, básica para a sua sobrevivência, como por exemplo, os pastos verdejantes, as águas tranquilas, a sua presença em meio às dificuldades e assim por diante. É isso que diz respeito ao nada faltará do versículo 1. É até aí que o texto nos permite ir, viu, meus irmãos? Amém? O texto não fala sobre, poxa, então o Senhor é meu pastor e aquela casa na praia não me faltará. Não é isso que o salmista diz. O Senhor é meu pastor e aquela promoção, no serviço, onde eu chegarei, de repente, a posição de diretoria, e que Deus te abençoe para que chegue de fato, mas não é isso que o Salmo está falando. O Senhor é meu pastor e o meu investimento nos bitcoins irá multiplicar. Não é disso que Deus está falando. O texto está nos dizendo que Deus irá abençoar a nossa vida, suprindo-a das necessidades básicas e fundamentais. Ele nos conduz aos pastos, nos dá água límpida. Ele está conosco quando passamos por um vale sombrio. É neste sentido que nada irá nos faltar, porque Deus, o Deus pastor, estará conosco. E o Deus pastor, meus irmãos, como vimos, Ele é um Deus provedor. E é exatamente essa verdade que Jesus irá destacar séculos depois, por exemplo, ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e versículos 25 e 26, na verdade, na continuidade de todo o capítulo. Mas, particularmente, em Mateus 6, versículos 25 e 26, Jesus irá destacar essa faceta de Deus enquanto provedor das suas criaturas, quando Jesus diz o seguinte, abre aspas, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, ou o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, o vosso Pai Celestial as alimenta.
Não tendes vós muito mais valor do que elas, conclui Jesus nesse pequeno trecho. Então, meus irmãos, o Deus pastor do Salmo 23, ele é retratado como um Deus provedor, que nos abençoa, que nos guia, que nos protege, que nos sustenta e que nos concede as nossas necessidades básicas para viver. Nesse sentido, portanto, podemos ter a certeza e a convicção, pela fé, que nada irá nos faltar, porque o Deus das Escrituras e o Deus pastor, particularmente do Salmo 23, nos supre quanto às nossas necessidades fundamentais e básicas que envolvem a manutenção da nossa vida e a nossa sobrevivência nesse mundo. Esse é o Deus em quem o salmista crê nesse texto. Isso nos conduzirá a um terceiro ponto importante na sequência deste. E aqui eu aprendo uma terceira verdade sobre o Deus pastor. Em terceiro lugar, o Deus pastor é um Deus que concede descanso. Vejamos o que diz o Salmo 23, versículo 2, parte A. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Que coisa linda, né? Que texto maravilhoso. Sabe-se que as ovelhas, num contexto evidentemente ali animal, agrícola, campestre, não ovelhas pessoas, ovelhas animais, sabe-se que as ovelhas, elas não se deitam, a não ser que sejam cumpridos ao menos 4 requisitos fundamentais. As ovelhas, por exemplo, só se deitam, primeiro, se sentirem seguras. Segundo, se não houver atrito entre elas e as demais ovelhas. Terceiro, se não forem importunadas por insetos que atormentam a vida das ovelhas, parasitas e outros. E quarto, se não estiverem com fome. Então, se esses 4 requisitos forem cumpridos, uma ovelha, via de regra, consegue se deitar e descansar e repousar mais tranquilamente. E guardadas as devidas proporções, o mesmo acontece conosco, comigo e com você. Nós, seres humanos, também gostamos de nos sentir seguros. Tem alguém aqui que não goste disso? Nós gostamos de nos sentir seguros, queremos viver uma vida sem atritos, embora seja muito difícil. Também não queremos ser importunados e, por fim, queremos ter o nosso sustento básico diário, como comentamos agora há pouco no item anterior. E assim como o pastor concede descanso às suas ovelhas, ao prover-lhes as suas necessidades básicas, da mesma forma, o Deus pastor concede descanso aos crentes ovelhas, ao cuidar das suas vidas, da minha vida e da sua vida. Amém? Tem crente ovelha aqui ou não? Tem? Amém. O nosso verdadeiro descanso, meus irmãos, eu aprendo nesse texto, se encontra em Deus. A nossa verdadeira paz reside em Deus. O nosso verdadeiro repouso está em Deus e no seu cuidado para com a nossa vida. Por isso, não se esqueça de que o Deus pastor é um Deus que concede descanso aos crentes ovelhas. E se você precisa de um descanso, de paz, de tranquilidade, da graça de Deus sobre a sua vida nesta noite, você está no lugar adequado para pedi-la, porque o Deus pastor está aqui para dar refrigério a mim e à sua vida e para nos abençoar em nome do seu Filho Jesus. Amém. Em quarto lugar, também aprendo outra característica igualmente relevante para a nossa vida e para a nossa compreensão desse texto sobre o Deus pastor do salmista. E a quarta característica é a seguinte: o Deus pastor é um Deus que sacia a nossa sede. O Deus pastor é um Deus que sacia a nossa sede. O Salmo 23, versículo 2, parte B, nos ensina essa verdade. O texto diz: Ele me conduz junto às águas tranquilas. Ele, Deus, o Deus pastor, me conduz junto às águas tranquilas. Existe outro detalhe interessante quanto às ovelhas que cabe nos compartilhar com os irmãos. Quando as ovelhas estão sedentas, elas geralmente ficam muito agitadas, e para matar a sua sede, elas procuram beber aquilo que primeiro encontrarem pela frente, mesmo que seja uma água suja e repleta de vermes e parasitas. Ovelha é uma coisa séria, viu, meu irmão? Só para você saber, ovelha é um bicho difícil.
só para entendermos por que será que Deus compara a nós, seus filhos e filhas, servos e servas, a ovelhas. Então, ovelha é um bicho difícil, e falo nos dois sentidos, a ovelha animal e a ovelha ser humano. Os dois são muito difíceis. Mas nesse caso, se as ovelhas estão com sede e precisam de água, e de repente vão atrás da primeira água, da primeira massa aquosa que encontrarem, o que as ovelhas então precisam nesse caso? Elas precisam de um pastor que as guie para algum rio ou para alguma fonte de água que seja potável, que seja bebível. E é isso, exatamente isso, o que o Deus pastor faz conosco, seus crentes ovelhas. Ele nos conduz, Ele nos dirige, Ele nos guia e nos orienta em direção às águas tranquilas, às águas puras e às águas cristalinas. Aliás, o próprio Senhor Jesus é a fonte da água da vida, pois em João 7,37, Ele nos convidou a saciarmos a nossa sede de vida eterna nele mesmo, quando Ele disse: se alguém tem sede, venha a mim, isto é, venha a Jesus e beba. Amém? Jesus é a fonte da água da vida, e Ele sacia toda a nossa sede, só Ele pode fazê-lo, ninguém mais. Não existem fontes alternativas. Todas as demais fontes, quando comparadas a Jesus, são sujas, são ruins, são fétidas, são horríveis, têm parasitas, têm vermes, mas quando bebemos de Jesus e nos apropriamos, da água da vida que Ele nos dá pela fé, então de fato temos a nossa sede saciada e somos salvos e abençoados por Ele e para a sua glória. O Deus pastor, portanto, meus irmãos, retratado neste salmo, é um Deus que sacia a nossa sede, e a verdadeira fonte da água da vida é o Senhor Jesus. Creiamos em Jesus, confiemos em Jesus, sigamos a Jesus, e Ele certamente saciará a nossa sede de vida eterna. Isso nos conduzirá a um quinto ponto, muito importante também, que é o seguinte: aprendo também em quinto lugar nesse texto que nós estamos lendo, que o Deus pastor é um Deus restaurador. Olha que palavra maravilhosa. O Deus pastor deste salmo é um Deus restaurador. O salmo no versículo 3 parte A, Salmo 23 versículo 3 parte A diz: Ele restaura a minha vida. As nossas traduções mais comuns dizem: Ele refrigera a minha alma. E aqui eu estou usando a minha tradução, está nesse salmo todo, eu que o traduzi. Mas a ideia aqui também, segundo o texto hebraico, envolve restaurar. E aqui alma, parece que o texto bíblico vai além de alma, porque nós cristãos temos uma ideia de alma como aquele aspecto imaterial que está dentro aqui da casca do nosso corpo, como se Deus estivesse restaurando só uma parte de nós. Por isso que eu, de propósito, fiz questão de traduzir aqui o termo hebraico nefesh como vida, que é uma das traduções legítimas para o texto. Então, Ele, o Deus pastor, Ele restaura a minha vida. Deus não está interessado apenas com uma parte da minha vida, apenas com a minha alma, e o resto fique para lá. Não. O Deus da Bíblia está interessado na minha vida, no meu corpo, no meu casamento, nas minhas aspirações, nos meus medos, nas minhas frustrações, em tudo que tenho, tudo que sou, tudo que aspiro, tudo que almejo, de forma holística, de forma integral, de forma absoluta, de forma plena. Ele se preocupa comigo não de forma fragmentada, mas Ele quer abençoar toda a minha vida e toda a sua vida. Então o Deus pastor é um Deus restaurador, Ele restaura a minha vida. Meus irmãos, quando nós estudamos esse salmo, vai uma informação importante, que obviamente eu imagino que vocês já perceberam desde o início da nossa fala. Mas quando nós estudamos esse salmo, Salmo 23, devemos ter sempre em mente que quem fala no salmo, do início ao fim, é sempre a ovelha. Ok? Perceberam isso nos 6 versículos? É sempre em 100% das vezes quem fala. Deus não fala aqui nesse salmo. Sempre, claro que Ele fala através do salmo, por meio do salmo, é evidente. O salmo é palavra de Deus, não estamos negando absolutamente nada disso. Mas em termos literários, estou dizendo que quando nós estudamos o Salmo 23, por exemplo, devemos ter sempre em mente que quem fala no salmo
é sempre a ovelha, ou como nós denominamos o crente ovelha. Porque ele começa usando essa metáfora ao dizer que o Senhor é o pastor dele, logo ele se vê como ovelha, que está sob os cuidados desse pastor, correto? Até aí é uma analogia bem simples, bem óbvia, bem natural. Pois bem, e aqui é importante nos lembrarmos do seguinte: uma ovelha, eu já disse para vocês que ovelha é um animal complicado, né? A ovelha é animal e a ovelha ser humano. Então, uma ovelha, se deixada a si mesma, sem os devidos cuidados do seu pastor, estará perdida. Quem cria ovelhas, quem pastoreia ovelhas, sabe que existem diversos perigos que as ameaçam, e falo aqui agora particularmente das ovelhas animais, e um desses perigos se dá, por exemplo, quando uma ovelha vira de costas na grama, e não consegue mais se desvirar sozinha e se colocar em pé. Quando isso acontece, os criadores e especialistas de ovelhas dizem que a ovelha está virada, ela fica com as 4 patinhas ali para cima, talvez porque esteja um tanto quanto gordinha, comeu muito capim, muito pasto, e assim por diante, depois não consegue se virar, fica nervosa, né, fica agitada e não consegue se virar. Quando isso ocorre, meus irmãos, a ovelha fica se debatendo, dá alguns balidos, e se ela não for ajudada a tempo, ela corre, curiosamente, o sério risco de até mesmo morrer, ou por problemas de circulação sanguínea, ou por ataques de predadores, como leões, onças, ursos, por exemplo, em um contexto selvagem, é claro, imaginando um contexto selvagem específico. Então, nesse caso, quando o pastor encontra a ovelha virada e a desvira, colocando-a em pé, isso é um verdadeiro refrigério, é uma verdadeira restauração para a vida, para a alma, para todo o ser daquela ovelha. E o mesmo, mais uma vez, me permitam traçar essa comparação, já que o Salmo aponta para uma comparação entre Deus, pastor, e o crente ovelha, e o mesmo eu diria que acontece conosco. Às vezes as adversidades, os problemas e as tribulações da vida, que não são poucos, aliás, nos deixam virados de perna para o ar. Mas quando isso acontece, o Deus pastor vem ao nosso socorro, Ele nos põe em pé e nos livra dos nossos predadores. O Deus pastor, meus irmãos, é um Deus restaurador, e Ele pode restaurar a minha e a sua vida na noite de hoje. Talvez a vida de muitos irmãos aqui presentes esteja de pernas para o ar, esteja tudo invertido, esteja tudo bagunçado, mas Deus é poderoso para colocar as coisas nos seus devidos lugares. O Deus pastor, Ele cuida das suas ovelhas, Ele as ama, Ele as protege, e Ele faz de tudo para abençoá-las e livrá-las de todos os males e de todos os perigos. Este é o Deus do salmista, é o Deus dessa igreja, é o Deus da minha vida, é o Deus da sua vida também. Isso irá nos conduzir para a metade dos nossos pontos. Mencionamos 12 pontos, aguente firme, por favor, a maratona, daqui a pouco acaba, se Deus assim permitir. Mas um 6º ponto, muito importante, é este: o Deus pastor do Salmo 23 é um Deus justo. O Deus pastor do Salmo 23, ele é um Deus justo. Observe esse ponto no Salmo 23, versículo 3, parte B, que diz: Ele me guia pelos caminhos da justiça por causa do seu nome. Ele, Deus, me guia pelos caminhos da justiça por causa do seu nome. Para a gente entender com mais detalhes esse trecho, de novo, me permitam recorrer a questões culturais, históricas envolvendo as ovelhas animais, usando as ovelhas animais para falarmos de ovelha gente, que é o meu caso e o seu caso. Sabe-se, meus irmãos, que as ovelhas são animais que observam hábitos. Então, se elas, mais uma vez, se as ovelhas forem deixadas a si mesmas, elas andarão sempre nos mesmos caminhos, até que, por exemplo, eles fiquem bem gastos, bem desgastados. As ovelhas, elas costumam pastar nas mesmas pastagens, até que estas pastagens fiquem ralas de vegetação, fiquem escassas. E além disso, as ovelhas também costumam fazer as suas necessidades na própria terra onde vivem.
até que a terra acaba por vezes se enchendo de vermes, de parasitas, de sujeiras que atraem doenças a elas mesmas e às suas colegas dentro de todo aquele contexto. Sendo assim, se as ovelhas forem entregues a si mesmas, se elas forem abandonadas, elas tenderão a destruir os caminhos por onde passam e tenderão também a se tornar reféns dos seus hábitos destrutivos, nocivos e danosos. E nesse caso, do que as ovelhas precisam então, afinal de contas? Elas precisam, meus irmãos, ser guiadas por alguém que seja inteligente e que se preocupe com elas, a ponto de tirá-las de um caminho repetitivo, mau, que irá levá-las à destruição. E é justamente aqui, mais uma vez, que o Deus pastor do Salmo entra em cena. Todos nós sabemos que o Deus da Bíblia é um Deus íntegro, correto? É um Deus justo, é um Deus reto, é um Deus santo. E é justamente esse retrato de Deus que o salmista apresenta aqui. Por ser um Deus justo, o Deus pastor não compactua com o erro, não compactua com o pecado e não compactua com a sujeira, e portanto ele guia os crentes ovelhas pelos caminhos da justiça e não pelos caminhos do engano, do erro e do pecado. O Deus pastor, meus irmãos, não quer que os crentes ovelhas andem por um caminho de destruição, mas quer que andem por um caminho cheio de vida. O Deus pastor do Salmo 23 não quer que os crentes ovelhas andem por um caminho sujo, mas que andem por um caminho limpo. O Deus pastor do Salmo 23 não quer que os crentes ovelhas andem por caminhos injustos, mas que andem pelos caminhos da justiça, e é por isso que ele os conduz e os orienta por tais tipos de caminhos. Se formos deixados a nós mesmos, sempre iremos seguir o caminho do mal, o caminho do pecado, o caminho da mentira, o caminho do engano e o caminho da injustiça. Se abandonados e entregues a nós mesmos, como aquele volante do carro que está sem balanceamento e que vai pender sempre para a esquerda ou para a direita, se deixados a nós mesmos, nós vamos fazer com que o carro da nossa vida bata no primeiro poste, na primeira esquina, atropele a primeira pessoa que vier à frente e assim por diante. Por isso, ovelhas entregues a si mesmas são uma tragédia. Elas precisam de um pastor sábio, de um pastor inteligente, de um pastor que as ame e que as conduza pelos bons caminhos, os caminhos da justiça. E esse é o Deus pastor que aparece neste salmo. Esse é o Deus pastor. O Deus pastor do Salmo 23, meus irmãos, é um Deus justo, que exatamente por ser justo, deseja guiar os crentes ovelhas pelos caminhos da justiça, e não pelos caminhos da injustiça. Pelos caminhos do bem e não pelos caminhos do mal. Ele guia as suas ovelhas por caminhos bons, adequados, bondosos, abençoados, abençoadores, transformadores e assim por diante. E esse é o retrato, um dos diversos retratos que o salmista faz do Deus pastor, com quem ele anda, em quem ele crê e a quem ele serve. Isso nos leva ao sétimo item. Eu também aprendo em sétimo lugar que o Deus pastor é um Deus presente na tribulação. O Deus pastor é um Deus presente na tribulação, na angústia, na adversidade, no momento de aflição, no momento difícil. Esse talvez seja, depois do versículo 1, um dos versículos mais citados, mais lembrados dos cristãos. Não sei porquê, sobretudo quando passam por dificuldades. Existem até alguns memes na internet, quando a pessoa ali, você vê um gato passando uma situação difícil, não tem? As pessoas às vezes brincam até com alguns memes, que tem ali, esses dias eu vi lá um galo que passa do lado ali do frango, virando na padaria, e ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, aquela coisa toda. As pessoas, até as pessoas não cristãs, conhecem esse texto, claro que o usam de uma forma absolutamente descontextualizada e até de uma forma lúdica, digamos. Mas vamos ver o que Deus quer nos dizer por meio desse texto. Salmo 23, versículo 4, parte A.
Eu disse que o Deus pastor é um Deus presente durante a tribulação. Vamos ver se é isso mesmo? Salmo 23, versículo 4, parte A. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Que texto lindo. Eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Meus irmãos, eu não sei se vocês perceberam na leitura, dá para perceber na leitura, mas nem todos percebem numa primeira leitura, tem que ler de forma mais atenta. O versículo 4, nós começamos a ler agora ele, a parte A do mesmo, ele apresenta uma mudança importante na direção do Salmo. Não sei se vocês perceberam. Até o versículo 3 nós temos um movimento, a partir do versículo 4 e no versículo 5 nós temos outro tipo de movimento. Então, por exemplo, entre o versículo 1 e o versículo 3, o salmista fala apenas sobre Deus. Ele fala sobre Deus. Ele emprega sempre a terceira pessoa do singular na sua fala. O Senhor, Ele me faz deitar, Ele me conduz, Ele restaura, Ele me guia e assim por diante, não é isso? Mas a partir do versículo 4 e até o versículo 5, o salmista começa a falar com Deus, e não mais sobre Deus, mas com Deus. Agora, o salmista passa a utilizar sempre a segunda pessoa do singular na sua fala. Ele diz: tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado, tu preparas uma mesa e tu refrescas a minha cabeça com óleo, tu e tu. E essa constatação bíblica, meus irmãos, nos ensina outra importantíssima verdade. Devemos falar sobre Deus, é claro, mas também devemos falar com Deus. Há pessoas que falam muito sobre Deus, mas que conversam pouco com Ele. Portanto, que Deus nos ajude a nos conscientizarmos dessa verdade. Nós devemos conversar mais com Deus, nós devemos orar mais a Deus, nós devemos reservar mais tempo para o nosso relacionamento pessoal com Deus. Nós temos que incluir o tu no nosso relacionamento diário com o Deus pastor. Às vezes falamos muito sobre Deus, pregamos, como fazemos agora, glórias a Deus por isso, é bíblico, evangelizamos, testemunhamos, entregamos folhetos, tudo isso é legítimo, é correto, não há nenhum problema, mas frequentemente somos tentados a falar muito sobre Deus, mas ao mesmo tempo muito pouco com Ele. O salmista começa falando, ele descreve tudo que Deus faz na vida dele. Só que olha que coisa curiosa, preste atenção nisso. Quando o assunto é o vale da sombra da morte, isto é, a tribulação, a angústia, os problemas, as dificuldades, ele começa a se dirigir a Deus na segunda pessoa. Porque quando o calo aperta, quando a dificuldade vem, quando a angústia bate a porta, quando o sofrimento aparece, nós nos lembramos de orar, nos lembramos que Deus existe e falamos, Senhor, ainda que eu ande por um vale difícil e sombrio, eu não vou ter medo, porque Tu estás comigo. Ele transforma a mera descrição dos versículos 1 a 3 em verdadeira e profunda oração no meio da dificuldade. É assim que nós fazemos ou não? Não é assim mais ou menos? Falei para vocês que ovelha é difícil, tanto o animal quanto gente. Às vezes gente é mais difícil do que o animal, porque o animal não entende, mas tem pessoas que também não entendem, dá na mesma coisa. Enfim, mas voltemos ao 7º ponto da nossa mensagem. O salmista diz o seguinte no versículo 4, parte A: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Qual é a razão? Porque Tu estás comigo. Olha o que a presença de Deus não faz na vida de alguém. Mesmo momentos turbulentos e difíceis, ele ousa não temer, porque a presença de Deus na sua vida lança fora o temor, lança fora o medo. E aqui cabe mais uma vez outra informação importante, simples até eu diria, e um tanto quanto óbvia, mas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Sabe-se que, tanto no contexto do Antigo Oriente Médio, quanto no nosso contexto contemporâneo,
Os criadores e pastores de ovelhas as levam para pastar e para caminhar, tanto em regiões montanhosas mais elevadas, como também em vales um pouco mais profundos. E às vezes, meus irmãos, tais vales, especialmente quem é do interior, ligado a sítios, e dentro desse contexto todo campesino, né? E às vezes tais vales, dependendo obviamente da região, não é em todas as regiões, mas dependendo da região, eles podem conter diversos tipos de perigos que podem atentar contra a vida das ovelhas, tais como animais predadores, buracos escondidos, pedras pontiagudas e plantas venenosas, entre tantos e tantos outros possíveis problemas. Então, diante de um cenário tão adverso e sombrio como esse, como a ovelha pode, afinal de contas, sobreviver? Bem, ela só pode sobreviver se o seu pastor estiver junto com ela. Eu não disse para vocês que ovelha sozinha faz muita bobagem, né? Ovelha sozinha é uma lástima. Então, é exatamente isto, essa confiança do crente ovelha neste salmo que é retratada. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Meus irmãos, é somente a presença do Deus pastor que pode nos acalmar, que pode nos dar segurança, que pode nos proteger e que pode nos tranquilizar diante das maiores e mais profundas intempéries da vida. Se você, portanto, estiver andando pelo vale da sombra da morte, não tenha medo, meu irmão, porque você não está só. O Deus pastor está com você e por isso nenhum mal te alcançará sem a permissão dele. Nós, ovelhas do seu pastoril, não estamos sozinhos. Há um Deus, o Deus pastor do salmo, que nos guia, que nos conduz, que nos liberta, que nos abençoa, que nos tranquiliza, mesmo diante dos maiores e mais terríveis predadores. Não estamos sozinhos no vale da sombra da morte. No vale da sombra, aquele que é a luz do mundo está comigo e com você, brilhando para ajudar a dissipar as minhas e as suas trevas, nos abençoando, nos restaurando, nos refrigerando, nos transformando para o louvor e glória devidos ao seu santo, eterno e sublime nome. E esse ponto, meus irmãos, irá nos conduzir a outro ponto igualmente importante, que é o oitavo. Mencionei para vocês que tinham 12 pontos, calma que estamos quase chegando lá. Eu também aprendo em oitavo lugar que o Deus pastor é um Deus cuidador. Esses pontos muitas vezes são um tanto quanto repetitivos, porque é assim que o Salmo trabalha, e eu estou seguindo a ordem dele. Vez por outra ele repete um ponto e não temos nenhum problema com isso. A palavra de Deus deve sempre ser reiterada, repetida, absorvida, gravada. Devemos lê-la sempre, ouvi-la sempre e sobretudo praticá-la sempre. Mas em oitavo lugar, como eu disse, o Deus pastor, ele é retratado como um Deus cuidador. Olha o que diz o Salmo 23, versículo 4, parte B: a tua vara e o teu cajado me confortam. Talvez você esteja se perguntando: mas pastor, em que sentido a vara e o cajado do pastor, do Deus pastor, aqui confortam a ovelha? Em que sentido? Ora, a vara e o cajado do pastor confortam a ovelha no sentido de ajudá-la em suas necessidades diárias. A vara e o cajado, meus irmãos, eram instrumentos que eram usados pelo pastor de ovelhas, pelo cuidador ali de ovelhas, com pelo menos 4 finalidades. Eu estou misturando aqui a vara e o cajado juntos. Existem estudiosos que separam a vara e que ela envolve 2 ou 3 finalidades, o cajado outras 2. Eu estou misturando estes elementos porque pode ser que eles eram usados ou fossem usados intercambiavelmente. Por isso que eu estou citando-os juntos. Mas vamos lá, a vara e o cajado eram instrumentos usados pelo pastor de ovelhas com pelo menos 4 finalidades. Primeira, para contar as ovelhas. Chegava todo dia, final do dia, o sujeito tinha 100 ovelhas, de repente ele vai contar, descobre que ele passava ali as ovelhas pelo cajado dele ou pela vara, né? E descobria que tinham 98, poxa, 2 se perderam por aí.
Vai que uma caiu no buraco, vai que outra ficou virada, dentro do exemplo que demos, tem que tirar uma ali do buraco e tem que desvirar a outra, então ele tinha que contar. Então a vara era usada para contar as ovelhas. Segundo, vara e o cajado, para proteger as ovelhas, afastando, por exemplo, os animais predadores delas, jogando o bastão, jogando a vara, ou batendo no urso, no leão, algum outro animal e assim por diante. Em terceiro lugar, esses instrumentos eram usados para guiar as ovelhas em meio aos obstáculos que eventualmente surgissem pela frente. E a quarta finalidade é que a vara e o cajado e um ou outro eram usados para retirar a ovelha de um buraco onde eventualmente, como dissemos, a ovelha houvesse caído. Bem, todas essas funcionalidades nos revelam que o Deus pastor, retratado neste salmo, é um Deus que cuida, é um Deus que protege, é um Deus que dá segurança, e é um Deus que intervém na vida do seu povo, na vida dos seus filhos. No nosso caso, enquanto ovelhas, pessoas, a palavra de Deus, a oração, as doutrinas bíblicas e a comunhão com os irmãos, entre tantos outros elementos, funcionam como a vara e o cajado que o Deus pastor usa a fim de nos abençoar, para nos corrigir e também para nos transformar. Mas de qualquer forma, o resumo desse versículo é que o Deus pastor é um Deus cuidador, que Ele cuida de nós através desses e de vários outros itens que nós citamos. Os crentes ovelhas que confiam no Senhor não estão à deriva no meio do mato, na floresta, nas montanhas, ou nas cidades, ou onde quer que estejam. Os crentes ovelhas podem sempre cuidar, podem sempre contar, melhor dizendo, com os cuidados maravilhosos, abençoados, abençoadores e transformadores do Deus pastor retratado neste salmo. Amém? Em nono lugar, meus irmãos, também descobrimos nesse texto que o Deus pastor é um Deus que sacia a nossa fome. O Deus pastor é um Deus que sacia a nossa fome. Envolve aquela ideia toda que nós mencionamos, já de cuidados e tudo. Nós mencionamos que muitos itens nesse salmo, às vezes eles se sobrepõem e são repetidos com expressões distintas, mas é importante que nós as conheçamos. Então, em nono lugar, o Deus pastor é um Deus que sacia a nossa fome. O Salmo 23, versículo 5, parte a meu ver, diz isso quando escreve: Tu preparas uma mesa na minha presença diante dos meus inimigos. Tu preparas uma mesa na minha presença diante dos meus inimigos. Na Bíblia, a expressão preparar mesa tem a ver, via de regra, com o preparo de uma refeição. Portanto, quando o salmista fala aqui sobre preparar a mesa, é possível que ele esteja se referindo ao momento em que o pastor levava a ovelha, por exemplo, para um terreno de pastagens, onde a ovelha pudesse ali se alimentar. Então ele preparava a mesa, ou seja, o banquete, o momento das pastagens, para que a ovelha pudesse ali comer. E aqui, meus irmãos, um pastor que conhece bem o campo, e que ama as suas ovelhas, ele jamais irá levá-las para pastar onde existam, por exemplo, ervas daninhas e plantas venenosas, entre tantos e tantos outros elementos prejudiciais. O pastor sempre irá levá-las para pastar onde há alimento nutritivo e vegetais saudáveis. E é exatamente assim que o Deus pastor age nesse texto. O Deus pastor jamais nos levará para nos alimentarmos com as iguarias contaminadas, deterioradas e estragadas deste mundo. O Deus pastor sempre nos levará para nos alimentarmos da sua gloriosa, inerrante, infalível palavra. E por mais que o nosso inimigo presencie isso, porque o Deus pastor, ele prepara o banquete na presença do inimigo. Aliás, chegamos até a cantar algo semelhante a isso na noite de hoje, não é isso? E por mais que o nosso inimigo presencie esse banquete, ele não nos fará mal nenhum, porque o Deus pastor está conosco, e é Ele, somente Ele, quem nos protege contra todo o tipo de mal.
Ele ama as suas ovelhas, Ele está com elas, Ele cuida delas, Ele as abençoa, Ele as corrige, Ele as direciona, Ele faz tudo o que for possível para abençoá-las e vê-las bem. Esse é o Deus pastor retratado neste salmo. Em 10º lugar, meus irmãos, em 10º e antepenúltimo lugar, também aprendo nesse texto que o Deus pastor é um Deus que concede paz. Em 10º lugar, o Deus pastor é um Deus que concede paz. O Salmo 23, versículo 5, parte B, diz: Tu refrescas a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. As nossas traduções, via de regra, trazem aqui a ideia de unges, unges a minha cabeça com óleo, mas o verbo hebraico que aparece aqui não envolve ungir, envolve refrescar, envolve a ideia de dar um alívio. Por isso que eu traduzi como tu refrescas e não tu unges a minha cabeça com óleo, porque ungir na Bíblia já pode talvez induzir o leitor ao erro, fazendo pensar, está vendo, é um salmo messiânico que fala de ungir Davi, de ungir o rei, ungir o profeta, ungir o sacerdote, mas não é o verbo ungir que aparece aqui. O sentido mais básico do verbo é trazer um refresco, essa é a ideia. Tu refrescas a minha cabeça com óleo, e como consequência, o meu cálice transborda. Perceba que Deus não é mesquinho, Ele não vai ali colocar apenas 50%, Ele coloca ali até transbordar, na linguagem simbólica do salmista. Mas de novo, vamos voltar um pouquinho à cultura que envolve as ovelhas animais. Meus irmãos, com a chegada do verão, 2 tipos principais de problemas costumam acometer, costumam atormentar as ovelhas, entre outros problemas, eu estou citando 2, e vocês vão entender o porquê da metáfora do óleo. O primeiro problema são as moscas, que vêm aos enxames no verão, e o segundo é a sarna. Vamos comentar rapidamente um por vez. As ovelhas, elas são muito assediadas pelas moscas, curiosamente onde? Na região da cabeça e também na mucosa nasal. Existem moscas, parasitas e vermes que entram na mucosa nasal e que deixam a ovelha doida. E às vezes, se o pastor ou o cuidador, o criador não prestar atenção, ela bate a cabeça na madeira, nas árvores, no chão, nas pedras, ela fica como que louca, devido a todo o problema que moscas, parasitas, vermes e outros acometem a mesma ovelha, sobretudo na área da cabeça. E aí, meus irmãos, além das moscas, a sarna também. A sarna é outro problema que igualmente é temido pelos criadores de ovelhas. O que acontece? As ovelhas são animais muito gregários. Outra coisa que nós talvez nos identifiquemos enquanto corpo de Cristo. As ovelhas são animais muito gregários, então elas gostam muito de brincar umas com as outras. E o que acontece? Às vezes tem uma ovelha que gosta muito de roçar a cabeça dela na cabeça da outra ovelha. Só que se a outra ovelha tiver com sarna, ela passa a sarna para outra ovelha e se bobear, todo o grupo acaba ali ficando contaminado. E aí, diante desse quadro, como que um pastor de ovelhas, um criador de ovelhas deveria agir? Ou, por exemplo, agia no contexto antigo da Palestina. Na Palestina antiga, e talvez alguns diriam que isso talvez ocorra nos dias de hoje, alguns criadores de ovelhas, eles preparavam um composto de azeite de oliva, sulfa e especiarias, entre outros compostos, e ministravam esse composto sobre a cabeça das ovelhas, que era, como nós mencionamos, o local onde normalmente as moscas e a sarna ficavam, se alojavam, afetavam, a fim de proporcionar um pouco de alívio aos animais. Ora, assim, meus irmãos, assim como pequenos insetos, como as moscas, costumam assediar as ovelhas, especialmente na região da cabeça, da mesma forma, pequenas coisas e pequenos problemas costumam, vez por outra, povoar os nossos pensamentos. E por mais que tais problemas sejam pequenos, por mais que sejam diminutos, se não soubermos lidar com eles, podemos ficar profundamente chateados, magoados e entristecidos. Quem aqui nunca teve um problema desse tamanhozinho, mas que
ou porque a esposa, ou porque o marido, ou porque a família, ou porque o patrão, ou porque o empregado, ou porque vizinhos, ou porque quem quer que seja, começou a alimentar, aquilo se tornou naquilo que nós chamamos em português de, virou uma tempestade em copo d'água. Coisas pequenas, era só na hora falar desculpa, era só ter dito perdão, foi mal, usei uma palavra equivocada, olha, eu te respondi rispidamente, eu falei de cabeça cheia, eu não estava num bom dia. São coisas pequenas, mas que se transformam em coisas grandes. Contudo, meus irmãos, assim como um composto de azeite de oliva aplicado sobre a cabeça das ovelhas lhes proporcionava paz, lhes proporcionava tranquilidade, da mesma forma o Espírito Santo, que encontra no óleo ou no azeite um dos seus principais símbolos na Bíblia, também é poderoso para abençoar os nossos pensamentos, não permitindo assim que os pequenos problemas e aflições do dia a dia nos prejudiquem. Portanto, não se esqueça de que o Deus pastor é um Deus que nos concede paz. Não permita que as pequenas moscas, os pequenos vermes, os pequenos parasitas te deixem aturdido, atordoado, preocupado. Às vezes vamos dormir e talvez estejamos agora mesmo na igreja pensando, poxa vida, amanhã às 10h30 vou ter que participar de um compromisso que vai me doer muito, ou talvez tentar resolver uma dívida, e agora eu não tenho dinheiro, e talvez nós façamos uma série de conjecturas grandiosas, e talvez ao chegarmos lá amanhã, ou você ao chegar lá amanhã, o problema seja bem menor do que você estava projetando na sua cabeça. Meus irmãos, confiemos em Deus, amém? Ele é poderoso, Deus é poderoso, Ele é absolutamente poderoso para refrescar a minha e a sua cabeça com óleo, para repreender os parasitas, os pensamentos, aqueles probleminhas que nos atormentam, que tiram o nosso sono, que tiram a nossa paz, a nossa tranquilidade. Nós os vemos como verdadeiros monstros, mas eles são menores, pelo menos não existem problemas que sejam maiores do que o nosso Deus, porque Ele é superior a tudo e a todos. Ousemos confiar nesse Deus, que é o Deus pastor do Salmo 23, é o Deus pastor do salmista, é o Deus pastor da minha, da sua vida, é o Deus pastor desta igreja. Isso nos levará ao penúltimo ponto, em 11º e penúltimo lugar. Eu também descubro, e nós cantamos isto, cantamos isso minutos atrás, eu aprendo em 11º e penúltimo lugar, que o Deus pastor é um Deus bondoso e fiel. O Deus pastor é um Deus bondoso e fiel. O Salmo 23, versículo 6, parte A, diz: com certeza a bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. Cantamos isso agora, não é? Só para a gente entender o porquê de o salmista dizer isso agora, que às vezes a gente não compreende, mas vamos lá. Ao longo dessa mensagem, nós aprendemos que o Deus pastor é uma pessoa simplesmente maravilhosa, ou não é? Ele não deixa faltar nada, leva aos pastos verdejantes, leva às águas tranquilas, conduz pelo caminho da justiça. Quando andamos por um lugar ruim, da sombra da morte, Ele está presente, não nos deixa sozinhos, nos leva ali a um lugar onde há banquete. Então, olha que coisa interessante. Aprendemos ao longo da aula de hoje, dessa ministração, dessa mensagem, dessa pregação, que o Deus pastor, primeiro, faz o crente ovelha se deitar em pastos verdejantes. Segundo, Ele conduz às águas tranquilas. Terceiro, Ele restaura a vida. Quarto, Ele guia pelo caminho da justiça. Quinto, Ele está presente com a ovelha no vale da sombra da morte, como mencionamos. Sexto, Ele conforta a ovelha com a vara e com o cajado. Sétimo, Ele prepara uma mesa para a ovelha banquetear-se. E por fim, em oitavo lugar, Ele refresca a cabeça da ovelha com óleo, livrando-a de moscas, parasitas, vermes e outros problemas, sarna e assim por diante. Vimos tudo isso, correto? Ora, essa maneira bondosa e repleta de fidelidade, com as quais o Deus pastor sempre tratou os crentes ovelhas, pelo menos o crente ovelha deste salmo, faz o salmista olhar com esperança para o futuro e para o dia de amanhã. Então, depois de tantos e contínuos cuidados recebidos por parte do Deus pastor, o salmista diz:
se Deus cuidou tão bem de mim até agora, Ele certamente continuará a fazer isso. Por isso o salmista exclama: com certeza a bondade e a fidelidade do Deus pastor me seguirão todos os dias da minha vida. É como se ele dissesse: se Deus não me abandonou até aqui, se Deus não me desamparou até aqui, então Ele continuará a cuidar de mim. A experiência pregressa que ele teve com o Deus pastor, que sempre cuidou dele, alimentou uma profunda e verdadeira fé no seu coração, uma esperança de que ele viveria dias melhores. E essa fé é tão profunda que ele ousa dizer: com certeza a bondade e a fidelidade de Deus me seguirão por onde quer que eu for. Esse Deus que me acompanhou até aqui continuará a me acompanhar e abençoará o meu caminho e abençoará a minha vida. Ah, meu irmão, o Deus pastor é um Deus bondoso e fiel. E portanto, se Ele cuidou de mim e de você até hoje, Ele certamente continuará a cuidar de nós. Confie nessa palavra, amém? Ela não é minha, ela é de Deus. Eu não tenho nada para te dar de bom, mas Deus tem, e Ele está graciosamente nos dando. Por fim, 12º e último lugar, o Deus pastor é um Deus que nos reúne em seu aprisco. É bem lógico o salmo, né? É bem lógico. Começa com ele dizendo: é meu pastor, porque ele me dá todas as necessidades básicas, nada me falta, isto é, não me falta o pasto verde, não me falta, água cristalina, não me falta a presença de Deus, não me falta o cajado e a vara, não me falta os cuidados, não me falta nada. Depois de todos esses cuidados, o que acontece? O salmo termina num aprisco, mas eu diria que num aprisco simbólico. Veja o que diz o Salmo 23, versículo 6, parte B. Assim habitarei na casa do Senhor por longos dias. Por longos dias. Algumas traduções trazem para sempre, né? Mas eu desconfio que esse não é o sentido do texto aqui. Alguns vão dizer que aqui a casa do Senhor é o céu, portanto é a eternidade. Pode ser, mas eu diria que de uma forma mais remota. Eu acho que a ideia dele é totalmente outra nesse texto. Mas antes de qualquer coisa, como eu disse para vocês, tenhamos sempre em mente que quem fala neste salmo é sempre a ovelha. Quem está falando é sempre a ovelha. Então, o salmista diz sobre Deus: ele, depois tu. Quem está falando sempre é a ovelha, sempre. Ora, como eu disse, depois de deitar em pastos verdejantes, depois de ser conduzida às águas tranquilas e depois de receber, enfim, todos os demais cuidados por parte do pastor, o que resta então à ovelha no final? No final de um dia, o que resta? Resta a ela ser conduzida ao aprisco, que é o lugar de onde ela saiu inicialmente. Ok? As ovelhas saem do aprisco. Mas o que é o aprisco ou o redil das ovelhas? O aprisco também é chamado de redil. O que é o aprisco ou o redil? O aprisco, meus irmãos, em linhas bem gerais, eu diria que é o curral, que funciona como um abrigo para as ovelhas, um lugar onde elas podem se proteger do frio, do calor, da chuva, das intempéries climáticas e também dos predadores. E aqui, nesse versículo, onde fica o aprisco, onde o Deus pastor reúne as suas ovelhas? Isso é que é assustadoramente glorioso. Onde fica esse aprisco, onde o Deus pastor reúne crentes ovelhas? Onde? Esse aprisco é a casa do Senhor, é o templo, é o lugar onde os crentes frequentemente se reúnem a fim de adorarem a Deus e de terem comunhão com Deus e uns com os outros. E aqui eu te diria, que Deus nos ajude a ter pela casa do Senhor o mesmo prazer que o salmista tinha também por ela. O salmista desejou habitar na casa do Senhor por longos dias, e nós, como crentes ovelhas, devemos almejar o mesmo para a nossa vida. Esse Deus que é o nosso Deus pessoal e que não permite que nada falte na nossa vida, quer que estejamos na casa dele, cultuando-o, louvando-o, bendizendo-o, adorando-o, servindo-o, hoje e para todo o sempre. Amém? Eu gostaria de concluir esta mensagem dizendo que nós aprendemos hoje
12 características do Deus pastor no seu trato com os crentes ovelhas, tendo como base o Salmo 23, nos seus 6 versículos. Nós vimos que o Deus pastor, primeiro, é um Deus pessoal. Segundo, é um Deus provedor. Terceiro, é um Deus que concede descanso. Quarto, é um Deus que sacia a nossa sede. Quinto, é um Deus restaurador. Sexto, é um Deus justo. Sétimo, é um Deus presente durante a tribulação. Oitavo, é um Deus cuidador. Nono, é um Deus que sacia a nossa fome. Décimo, é um Deus que concede paz. 11, é um Deus bondoso e fiel. E por fim, 12º e último lugar, é um Deus que nos reúne no seu aprisco, que é a casa do Senhor, onde eu e você hoje estamos. E é nesta casa que eu quero te pedir a ficar em pé comigo, para que nós busquemos a face do Deus pastor, que tem suprido as nossas necessidades, e que tem dito que nada nos faltaria na sua palavra. Amém? Que essa palavra, meu irmão, mais uma vez, como nós temos dito, encha o meu e o seu coração de esperança. Amém? Porque o Salmo 23, ele termina com uma nota profunda de esperança. Ele diz: certamente, ou com certeza, a bondade e a fidelidade, ou como dizem outras traduções, a misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida. Ele faz uma retrospectiva da sua vida e pensa: poxa, Deus é o meu pastor, Ele não permitiu que faltasse nada, Ele me conduziu aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, Ele restaurou a minha alma, Ele cuidou de mim até agora. Se Ele fez isso até agora, com certeza a bondade e a fidelidade dEle continuarão a me acompanhar ao longo da minha vida. É um salmo em que o salmista termina com uma profunda nota de fé. Esse salmo, meus irmãos, ele é atribuído a Davi. Eu não mencionei esta informação no início, mas nós não sabemos ao certo quem escreveu o salmo. Tradicionalmente ele é atribuído a Davi. No texto hebraico aparece a expressão Mizmor le David, salmo de Davi ou para Davi. Mas os estudiosos dizem que, embora esses títulos em epígrafe em nossas Bíblias sejam antigos, eles podem não ter pertencido, por exemplo, talvez, ao texto original. De modo que a autoria destes salmos, em última análise, talvez seja anônima. Tradicionalmente nós falamos que a de Davi, não tem nenhum problema em falarmos. Sendo de Davi, sendo de Asaf, sendo de Coré, sendo de quem quer que seja, eu sei que esse salmo é antes e acima de tudo palavra gloriosa, inerrante, infalível e transformadora de Deus. E que essa palavra transforme a minha e a sua vida na noite de hoje. Talvez alguns irmãos estejam passando pelo vale da sombra da morte, estejam enfrentando problemas difíceis na vida. E com frequência nós os enfrentamos. Mas, meu irmão, o crente ovelha nunca está sozinho. A fé do salmista é: eu não temo nenhum mal, porque sei, Senhor, que Tu estás comigo. Meu irmão, você não está só nessa luta, nessa dificuldade, nessa situação complicada que tem tirado o seu sono, talvez minado as suas forças, complicado a sua vida, talvez o seu casamento, talvez a sua família tenha trazido uma série de problemas para a sua vida. Você não está só. O Deus pastor está com você. Ele está conosco. A vara e o cajado dele nos confortam. Ele vai usar essa vara e o cajado para afugentar os nossos predadores, para nos tirar de buracos, para nos livrar de ervas daninhas. Há um Deus que cuida de nós. Lembre-se do que a Bíblia diz: lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque o Deus pastor cuida de nós. O Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, cuida de nós. Não estamos soltos neste mundo. Há um Deus que cuida de nós. Esses dias, como vocês sabem, perdi minha mãe no dia 30 de setembro, fazendo 2 semanas. Havia perdido meu pai há
30 anos atrás, perdi o meu pai quando eu estava iniciando nos caminhos do Senhor. E agora, há 2 semanas, perdi minha mãe, a quem amava demais, demais, demais. Ela sabia disso, minha esposa, o quanto a amava. Irmão, sendo filho único, eu não sei, nunca vou saber o que é ter irmãos, pelo menos irmãos de carne e osso. Irmãos na fé, eu glorifico a Deus porque sei que posso contar com muitos aqui, amém? Mas, eu não sei dizer de outras pessoas, mas um filho único perder pai e mãe, mesmo chegando perto dos meus quase 50 anos, com 49, os irmãos não fazem ideia do vazio que é, da tristeza. E eu disse para a Noeli, hoje eu vou pregar com tristeza no coração, porque minha mãe não pode estar comigo aqui, mas ao mesmo tempo com alegria, porque eu pedi para que Deus me desse uma palavra para compartilhar com vocês. Só que à medida em que eu ia preparando-a, eu me dei conta, e Deus falou profundamente no meu coração, que essa palavra era acima de tudo para mim. E eu orei várias vezes dizendo, Senhor, agora, à exceção da minha esposa, claro que não conte que eu amo profundamente, claro que tem os demais familiares, por parte do lado da Noeli, os quais também amo e tenho profundo respeito e carinho e apreço, mas eu falei, Senhor, orando com Deus, só eu e Ele, falei, Senhor, e agora? Eu estou sozinho no mundo, meu pai se foi, minha mãe se foi, não tenho filhos, eu estou sozinho. E Deus usou vários textos da Bíblia para falar comigo. E um deles foi o Salmo 23. E o Senhor falou profundamente ao meu coração. Não tenha medo, porque eu estou contigo. Ah, meus irmãos, como essas palavras foram refrigério para a minha vida, estão sendo. Assim que minha mãe faleceu, eu li o livro de Eclesiastes inteiro, comecei a ler e a chorar, a Noeli acompanhou isso, e lia e chorava e orava, e lia e chorava e orava, e lia e chorava e orava. Não tem um dia desde que ela faleceu, no dia 30, que eu não choro. Hoje, por exemplo, não tem um dia, porque ela faz muita falta para mim, muita falta mesmo, como eu a amava, só Deus sabe quanto. Mas eu aprendo na palavra de Deus. Isso não é teoria, meus irmãos, isso é realidade. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte e experimentemos momentos difíceis, nós não temos medo, porque Tu, Senhor, estás comigo. Eu sei, Senhor, que o Senhor está com as suas ovelhas. Somos todos ovelhas do seu aprisco. Amém, meu irmão? Você não está sozinho, não. Amém? Deus é com você. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério, sua semana, tudo que você tem em nome de Jesus. Me perdoem essa fala talvez delongada em tom emotivo e um tanto com tom de desabafo agora, mas às vezes é preciso que nos abramos com irmãos em Cristo, especialmente com pessoas por quem nutrimos carinho, apreço, afeto e amor. Que essa palavra te encoraje e enche o seu coração de vida, de esperança e de fé. É palavra de Deus, não é minha. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Ah, Senhor, eu achei que nem conseguiria pregar hoje, Senhor, de tão triste que cheguei aqui. Tu sabes, apesar de ter cantado, apesar de ter batido palmas, apesar de ter sorrido para os meus irmãos ao cumprimentá-los e ao vê-los, só Tu sabes como eu cheguei aqui hoje profundamente triste. Não porque não confio no Senhor, sempre confiei, sempre confiarei em Ti. O Senhor é o meu pastor e eu sei que nada me faltará. Eu tenho ciência disso. Ah, Senhor, mas enquanto homem falível,
enquanto uma pessoa apequenada que sou, enquanto um miserável pecador, e não é discurso retórico, é fato, e eu estou perfeitamente ciente deste fato, de que sou um miserável pecador. Enquanto ser humano, fiquei triste sim, Senhor, mas te glorifico porque a tua palavra me sustentou. A sua palavra encheu meu coração de ânimo. Por mais que eu esteja experimentando agora um momento agridoce na minha vida, um momento que mistura o azedo, o amargo com o doce, um momento muito estranho, mas eu te glorifico porque esse agridoce vem do Senhor, porque a tua palavra diz que há tempo de nascer e de morrer, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Infelizmente tive que me afastar de abraçar a minha mãe, mas um dia voltarei a abraçá-la na eternidade. Essa é a esperança que enche o meu coração. E sei que o mesmo acontecerá com os queridos familiares e amigos que partiram, dos meus irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite, aqueles que morreram em Cristo Jesus, como o Senhor nos orienta na sua palavra. Obrigado por tudo, Senhor. Continua a abençoar a minha vida. Tu sabes como eu preciso da sua graça, do seu amor, da sua presença. Ah, Senhor, como preciso da sua presença, como preciso. Que o Senhor continue a abençoar a minha vida, a vida desta igreja, que é a sua igreja. O Senhor é o Deus pastor, eu também sou ovelha do seu pastoreio. Cuide de nós, ovelhas suas, e nos instrua pelas veredas dos seus caminhos. É o que nós te pedimos agradecidos, em nome e para a glória do seu santo e eterno Filho Jesus. Amém.